Então vamos à segunda questão. Vocês estão vendo aí a segunda questão. Vou aproximar mais um pouquinho. Tá certo? E vocês estão vendo aí que é um discurso direto onde há um diálogo. Só como é que eu sei? Observe, né, a pontuação, 2 pontos, travessão. E na leitura você vai ver que há o diálogo aí entre os personagens, né? Então, é o item B da primeira questão. Vou digitar aqui que vocês não estão me vendo. Então, o que está dizendo aqui? Olha só, o narrador introduz. A professora pergunta para Pedro. Aí, travessão, ela vai termina com 2 pontos. Ela fala, travessão. Diga 3 partes do corpo com a letra Z. Ele responde, 2 pontos. Que é o narrador que está falando. Travessão, zóio, zouvido e zureia. Aí a professora fala, disse o narrador. Travessão, adivinha a sua nota? Ponto de exclamação, que ela está dando ênfase. Adivinha a sua nota? Também começa com a letra Z. Ele responde, ó, o narrador sempre dando continuidade ao diálogo. Deve ser uns 8. Então isso é uma anedota, que é uma piada, é um texto cômico, né? Que é um texto que leva ao interlocutor, ao leitor, rir dessa piadinha, né? É uma anedota. Então agora eu vou mostrar a vocês como é que vai ficar, certo, esse texto na voz, no discurso indireto. Vocês vão ver os verbos, como é que fica o verbo, pontuação já vai mudar, tá certo? A professora pergunta, olha o verbo como é que tá, pergunta, né? Tá no presente, ela está perguntando, a professora pergunta. Diga 3 partes do corpo humano. Ele respondeu. Como é o narrador que está falando, o verbo já mudou, certo? Adivinha a sua nota. Adivinha, é agora, no presente, né? Adivinha a nota. Deve ser, observem aí a anotação do presente, o diálogo é no presente. Já no discurso indireto, como é o narrador que está contando a história, os verbos vão para o passado. Geralmente, no discurso indireto, os verbos estão no passado. Que ele está contando um fato que aconteceu, que ele já ouviu, que ele viu, que alguém contou. E não há um discurso entre os personagens da história. Percebam bem esses detalhes. É importante para você, quando for escrever, saber escrever um discurso direto, um discurso indireto, né? Um discurso, né? Com todas as regrinhas, né? Bem direitinho, do jeito correto, tá certo? Lembrando, né, sempre que quando uma pessoa que não é um professor, não é um estudante, estiver falando e falar zóios, ouvido e zureia, você, tá errado, não sei o quê. Entendeu? Então, por que tem graça aqui, zóios, ouvidos e zureia? Porque a gente sabe que ele está escrevendo, né, e falando, né, escrevendo do jeito que ele fala. Então tem a graça. Mas, certo? Nós, quando formos escrever corretamente, tudo mais, vamos escrever. Então, é isso que ele quer colocar. É muito bom esse texto, né, que a gente fala, né, que a gente tem que respeitar as outras pessoas e tem que respeitar, mas ao mesmo tempo, quando a gente for escrever, a gente tem que escrever e falar corretamente, porque somos professores e alunos, estamos dentro da instituição de ensino, da norma culta, né? Mas também temos a ética, temos o bom senso de saber que nós temos que respeitar as pessoas que não estão dentro, né, não estão dentro de uma escola, né, uma instituição de ensino que
nos ensina a ler, escrever e falar corretamente. Então agora eu vou mostrar como é que fica, tá certo? O discurso, esse que a gente acabou de ver, que você acompanha aí. É muito importante você ver a diferença, né? Você vê aí os sinais de pontuação no discurso direto e os sinais de pontuação no discurso indireto. Bom, então vamos lá para o quadro. Observe o nosso texto e observe como muda. Veja aí no livro de vocês, ou do texto que eu mandei para vocês. Algumas pessoas imprimiram, fica muito melhor de você fazer, responder as coisas. Mas não tem importância, se você não conseguir imprimir. Olha só, aqui não tem as linhas, mas observe que depois que você escreve corretamente, toda vida que você for escrever, pode ser num quadro, numa folha em branco, você já vai escrever com as normas corretas. Observe que eu dei o parágrafo, né? Se tivesse a linha ali, tem os 2 dedinhos que eu falei ali, ó. Parágrafo, começa, ó, com letra maiúscula. A professora perguntou. Observe que o verbo lá, pergunta, e aqui está no passado, perguntou para Pedro, diga 3 partes do corpo com a letra Z. E Pedro respondeu, olha, outro verbo no passado, zóio, ouvido e zureia. Então a professora falou, olha no passado novamente, para Pedro que ele adivinhasse, olha só, no passado, a sua nota. Ponto de exclamação, porque ela está dando uma ênfase, né? Também começa com a letra Z. Falou a professora, né? E eu esqueci de escrever a última frase, já que eu volto. Então vamos lá. E Pedro falou, deve ser uns 8. Agora quem fez a piada foi eu, esquecendo da última parte, né? Então observe que em vez de eu colocar 2 pontos, eu coloco um I, verbo aqui de ligação, né? Vamos ligar. E Pedro falou, deve ser uns 8. Né? Então a gente substitui alguns sinais por outras palavras, né? Para que a história tenha um sentido. Observe que aqui é um discurso indireto, mas a piada foi escrita, a piada foi lida e foi entendida. Não importa, né, se é um discurso indireto ou direto, a piada ela sempre é cômica, né? E se você escrever direitinho, falar direitinho, quem está ouvindo vai entender a piada, tá certo? Então, é assim que eu transformei o discurso direto num discurso indireto, tá bom? Observem bem isso aí, observem bem. E quando vocês forem escrever, escrevam corretamente, tá bom?